Olá, gente, bem-vindo. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo, lá em Pinheiros, pastor presbiteriano, e desde 2004 eu dou aula de hermenêutica bíblica, interpretação bíblica e teologia. Você é bem-vindo a estudar com a gente semanalmente o Sermão do Monte. São 22 aulas de forma exegética que eu separei, mas também de forma indutiva nós vamos expor o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Hoje nós vamos falar de Mateus 5, de 13 a 16. Se você ainda não leu, para o vídeo agora, vai ler, fazer suas anotações, suas orações e depois volta aqui. Em Mateus 5, de 13 a 16, Jesus usa duas metáforas bem famosas e bem conhecidas para o público. Você não precisava ter dinheiro para entender o que é o sal e o que é a luz. Todo mundo tinha uma lamparina e todo mundo tinha um pouco de sal, ainda mais naquela região que era perto do Mar Morto. E Jesus usa essas duas figuras para mostrar claramente a distinção entre um discípulo e um não discípulo. Então, em algumas vezes que Jesus está falando no Sermão do Monte, ele vai dizer que a linha é tênue, mas outras vezes ele vai falar, é clara a diferença. E nesse ponto de vista, Jesus está falando que é claro a diferença. É como trevas e luz, é como podridão, quando você pega alguma coisa que está cheirando podre, você não consegue nem entrar no ambiente, e algum frescor. É exatamente essas duas distinções que Jesus está falando sobre o Sermão do Monte. Existem duas frases de teólogos, um é um grande pregador chamado Martin Lloyd-Jones, pode procurar sobre ele, e ele vai falar o seguinte sobre a igreja. A glória do evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no princípio a odeie. Então existe sempre um ódio pelo santo, pela igreja do Senhor, a igreja verdadeira que eu estou falando, não a religiosa. E existe uma forma de ser atraído. Eu lembro de um amigo meu que ele tinha decidido ser puro até o casamento e depois também, né? E ele era muito zoado na escola por isso. E eu lembro que depois de um tempo, algumas pessoas começavam a ligar para ele, depois da escola, perguntando o que ele tinha de especial, por que ele ainda era feliz pela sua opção e ele pôde testemunhar de Jesus. Então existe uma forma, por um lado as pessoas zombam, por outro lado, depois que elas começam a sofrer, elas procuram quem é santo e quem decidiu viver uma vida santa. Uma outra frase que eu gosto, e é bem forte, de John Stott, diz assim, quando tentamos minimizar essa diferença, a diferença entre a igreja e o mundo, não servimos a Deus, nem a nós mesmos e nem ao mundo. Interessante. Jesus ele usa a figura do sal, e no sal, no mundo antigo, representa geladeira. Conservar alimento. Era muito comum a carne de sol, assim dizendo, né? No Nordeste é muito comum isso, e é uma delícia, mas era muito comum naquela época você jogava sal nos alimentos para preservar os alimentos, para você não ter que ir todo dia ir pescar ou ir fazer alguma coisa. Então você usava o sal como geladeira. E Jesus fala assim, olha, se o sal perdeu sua função, de nada serve. Vamos lembrar que naquela época, perto do Mar Morto, não tinha refinaria. Então o sal que era tirado tinha muitos outros elementos e facilmente perdia a sua função. E aí eles jogavam na estrada, porque a única forma era como se fosse jogar fora, mas ao invés de desperdiçar jogando no lixo, joga na estrada que as pessoas pisam em cima. Jesus está dizendo o seguinte, se a igreja, se a pessoa que entendeu a Deus, parar de preservar a sociedade, deixar ela apodrecer, essa pessoa de nada vale. Por isso, quando acontece alguma coisa muito absurda, e a gente não deve ficar indignado apenas, é lógico que a gente deve ficar, mas quando acontece alguma coisa muito imoral ou um assassinato muito absurdo, a gente deveria perguntar aonde estava a igreja que não conseguiu evitar isso, que não foi o sal para evitar essa podridão total. Porque nós somos a esperança para o mundo. Nós somos o que não deixa o mundo apodrecer de vez e virar um inferno completo viver aqui na terra. Os discípulos de Jesus, aqueles que nasceram do alto, aqueles que nasceram de novo, são os que podem preservar a deturpação dessa terra e das pessoas, sendo o sal da terra,
trazendo a terra para o seu frescor. Mas o sal só faz diferença fora do saleiro. A função da igreja é ser a última esperança para as causas perdidas. Eu lembro que a gente estava a gente tem uma aceleradora social dentro da igreja e a gente aceita as ONGs e as organizações, e tinha uma organização que trabalhava com o pessoal da Cracolândia. E eu lembro que numa dos nossos debates, porque a gente só pode escolher algumas, não pode escolher todas para acelerar, alguns falaram, nossa, é muito difícil trabalhar com essa turma, e é mesmo, porque trabalhar com pessoas envolvidas com drogas é um enxugar gelo, foi essa expressão. E eu lembro que eu contrapus ali naquela discussão que a gente é a última esperança. A igreja ainda é a única que seca gelo, que é o sal para essa turma, porque senão não tem mais esperança nenhuma. E aí Jesus usa a figura da luz. O mundo é trevas. Ele fala assim, vocês são a luz. E ele usa duas metáforas. Ele usa da cidade, que não tem como ser escondida, e de uma lamparina que não adianta botar embaixo da cama, embaixo de um balde. Por que ele está dizendo essas duas metáforas? Porque a luz tem duas funções. Ela traz a luz, porque o mundo não tem, mas a luz ela pode cegar. Se você bota uma lanterna na cara assim, quando está no escuro, você cega. Então a luz ela serve para apontar um caminho, no sentido de trazer luz ao ambiente, não para si mesmo. Ela é altruísta, a luz. Ela não é para si mesmo, mas ela serve para iluminar o ambiente. Então, nós somos a voz profética que tem que o tempo todo falar, ó, isso aqui tá errado, esse mundo tá uma bagunça, esse mundo tá apodrecendo. A gente tem que mostrar o que estamos enxergando. Então, os que são da luz, eles enxergam o futuro de forma limpa, de forma clara. São vozes proféticas para um mundo caído que não enxerga nem um palmo na sua frente. Então a gente consegue enxergar o caminho para onde a gente está indo, se é o errado ou se é o certo, e a gente consegue enxergar o ambiente que é escuro. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, em terra de deturpação total do pecado, quem tem o Cristo é rei no melhor sentido, ou serve o rei. E a gente tem essa voz profética, mas não só a voz profética que a gente tem, mas a gente também é farol, no sentido de luz que está guiando no fundo de quem está perdido. Então os barcos que estão vindo de longe, eles olham o farol e podem ser guiados. Assim como a cidade de Jerusalém era no alto da montanha e era chamada também de cidade luz, né? Uma cidade que brilhava muito. Jesus vai dizer que para os perdidos aquela luz é um guia, e você não pode esconder aquela cidade que foi construída para ser luz. Jesus está dando uma mensagem muito clara para a cidade de Jerusalém, como uma cidade proposta para ser uma cidade luz, mas também Jesus está ali no Mar da Galileia, falando do Sermão do Monte, mas a uns 160 quilômetros ao sul existia o Mar Morto, e lá tinha uma seita, um mosteiro, vamos dizer assim, de pessoas que chamavam Filho da Luz, e eles ficavam dentro da caverna de Qumran. Esses textos que eles escreveram foram descobertos em 1940, na década de 40, e são os textos mais importantes dos últimos tempos descobertos para revelar comportamento da época do primeiro século da Bíblia, primeiro e segundo século. Então, provavelmente, alguns teólogos dizem que Jesus está fazendo uma referência aos filhos da luz que se trancavam e viviam de forma isolada e falavam, não adianta você ter a luz e se esconder embaixo de um balde ou numa caverna de Qumran e não ser a luz para o povo, para o mundo. Então Jesus está fazendo um contraponto desse jeito que muitos religiosos querem viver dentro das suas igrejas, dentro de quatro paredes, querem ter uma santidade, mas que não se mistura com as trevas, e isso não existe quando se trata de nascer de novo e ser um discípulo verdadeiro. Jesus estava com os pecadores, Jesus sentava com as prostitutas. Jesus, cara, se fosse avaliar, se fosse dize-me com quem anda e eu te direi quem és, Jesus seria a pior pessoa. E é isso que os fariseus e religiosos da época ficavam furiosos com Jesus. Ele era um mestre, ele era um rabino, mas ele sentava com pecadores o tempo todo. Foi assim que Jesus falou das 3 parábolas em Lucas 15. Começou aquelas parábolas porque Jesus foi confrontado. Por que você fala que você é santo e senta com pecadores? Então essas duas metáforas são as metáforas que vão trazer à luz uma radicalidade
do reino de Deus. Depois que a gente passou pelas bem-aventuranças, que é de forma interna o que representa ser um discípulo de Jesus, agora o que representa ser um discípulo de Jesus à luz da sociedade. Nós somos o sal e por isso nós preservamos da podridão total. Ali nós temos que agir e nós somos luz, luz como uma cidade no alto, onde é uma referência de caminho, e a luz como uma luz que está no alto do ambiente, não debaixo de uma cama, uma luz profética que está dizendo as coisas erradas que nós estamos fazendo. Tudo isso com muito amor e misericórdia, como a gente já aprendeu nas bem-aventuranças. Que cada dia você pareça mais com Jesus, que você seja o sal do bairro onde você está, da sua família, dos religiosos da sua igreja, que você seja um sal e não deixe eles apodrecerem na mesmice, nos seus pecados, e que você seja a luz profética, que não se cale quando tem que falar algo errado, mas que fale com amor, como uma referência do caminho até Deus. Deus o abençoe. Ei, gente, o próximo vídeo é Mateus 5, de 17 a 20, o reino de Deus e a lei. Lê lá e depois a gente se vê.